Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema aí que muitas pessoas andaram me perguntando, muitas pessoas andaram questionando. Tainan, o dólar tá caindo, o que fazer? Agora é hora de comprar, agora é hora de vender, o que eu faço? Tô preso no topo, quero entrar, por que tá caindo dessa forma? É disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Mas antes, eu peço encarecidamente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui praticamente todos os dias, atualizando e trazendo oportunidades que eu vejo no mercado de criptomoedas e também para estar por dentro das novidades aqui do canal. Se quer dar uma força, deixa o like aí embaixo, não se esqueça de deixar esse like é muito importante aqui para o canal, beleza? Então, pessoal, vamos lá falar da situação do nosso queridinho dólar, né? Que andou caindo muito aí nos últimos tempos. Se a gente for para o gráfico do dólar, pessoal, a gente vê que ele estava ali contra o real na casa dos 5,80, perto dos 5,80 aí no começo do ano, né? Lá em janeiro. E agora o dólar está ali na casa dos 4,69, pessoal. Ele chegou a bater 4,58 centavos, pessoal. $1 valendo R$ 4,58. O dólar caiu aí em torno de 20% em um curto período de tempo. E isso provavelmente impactou também, pessoal, a cotação do Bitcoin contra o real, tá? Eu acho que para muitas pessoas que possuem aí Bitcoins, né, em reserva, enfim, deve estar sofrendo impacto. Uma vez que o preço do Bitcoin, pessoal, está hoje aí na região dos $42.000, a mesma região que já estava aí desde dezembro, tá? Desde janeiro, dezembro, mas o real se valorizou, pessoal. Logo, o Bitcoin, frente ao real, aí ele tem estado mais desvalorizado. Tainan, qual o motivo desse movimento do dólar? Bem, pessoal, a gente pode citar aí 3 motivos principais para essa valorização do real, essa desvalorização do dólar. Bem, o primeiro motivo, pessoal, que a gente pode citar é o aumento da taxa de juros no Brasil, que já está aí em 11,75 e muitos economistas estão acreditando que ela vai poder ir mais alto. Bem, Tainan, mas por que a taxa de juros está alta no Brasil? Por que ela vem aumentando tanto nos últimos tempos? Bem, pessoal, a taxa de juros, ela é basicamente o preço do dinheiro na economia, tá? O dinheiro é o mais importante na economia para que as pessoas consigam trocar produtos, serviços, enfim, para que todos consigam aí ser mais eficientes nas suas tarefas, no seu consumo e na sua produção. E, pessoal, quando você aumenta o preço do dinheiro, quando você aumenta a taxa de juros, você está pagando mais para a pessoa deixar esse dinheiro parado, tá? E quem que determina o aumento ou diminuição da taxa de juros? O Banco Central, no caso aqui do Brasil, o Bacen, o Banco Central Brasileiro. E na maioria dos países são os bancos centrais. E, pessoal, quando você está tendo o preço das coisas subindo muito rápido, quando você está tendo o que a gente chama na economia de inflação, os governos tendem a aumentar os juros para impedir que os preços das coisas continuem subindo muito rápido. Quem acompanha os preços das coisas, vai no supermercado todos os dias, vai no posto de gasolina todos os dias, aí está percebendo, deve ter percebido que desde 2020, quando começou a pandemia, a gente teve um rápido e violento aumento nos preços dos produtos que a gente consome, desde itens de supermercado até combustível e até coisas supérfluas, tudo subiu. Mas por que subiu, pessoal? Um dos fatores é que durante o momento ali da pandemia, os governos de vários países, inclusive do Brasil, colocaram altas quantidades de dinheiro nas economias e também abaixaram as taxas de juros. A taxa de juros do Brasil, pessoal, ficou muito baixa ali durante o ano de 2020. E quando as taxas de juros estão baixas, isso significa que o dinheiro está barato, o dinheiro está valendo menos. E quando as taxas de juros estão muito baixas, muitos investidores também, a gente vê muitos investidores alocando dinheiro em bolsa, em outros ativos, porque eles querem alguma coisa que renda dinheiro, já que na renda fixa ele vai estar perdendo. Então, pessoal, esse aumento da taxa de juros que a gente teve recentemente para controlar a alta dos preços, para fazer com que as pessoas diminuíssem aí o consumo, para fazer com que o dinheiro ele ficasse mais escasso, né? Logo se valorizasse, ou pelo menos passasse a desvalorizar menos, fez com que o real aí se valorizasse perante ao mundo, pessoal. Se a gente observar, a gente consegue ver que
Nesse momento, pessoal, temos no Brasil uma das taxas de juros reais mais altas do mundo. Tainan, o que é taxa de juros real? Basicamente, pessoal, você tem a taxa de juros nominal, né, que é a taxa de juros que você olha lá no Banco Central, lá, que eles determinam que é 11,75 nesse momento, e você tem a taxa de juros real, que é a taxa de juros menos a inflação. A expectativa de inflação para o Brasil em 2022 está aí na casa dos 6,5% aproximadamente, e a taxa de juros, como a gente pode ver, ela está em 11,75 no Brasil, pessoal. Ou seja, é praticamente aí em torno de 7% positivo, tá? Então, meus caros, o que a gente vê é que aqui nesse ranking dos juros reais no mundo, o Brasil é o segundo país aí, atrás apenas da Rússia, tá? Isso faz, pessoal, com que muitos investidores de muitos lugares do mundo que estão procurando algo para investir o seu dinheiro, eles olhem para o Brasil e falam, olha, se eu deixar meu dinheiro ali nos títulos do governo brasileiro, que são relativamente seguros, eu vou receber um dinheiro ali tranquilo, só deixar o dinheiro lá. Vou correr o risco cambial, mas eu posso fazer um hedge, alguma coisa assim, mas não tem lugar nenhum pagando mais. E, pessoal, reparem quem está acima do Brasil, Rússia, né? Um país aí que está praticamente desconectado do sistema financeiro mundial. E quem está abaixo aqui, Colômbia, com 3,65, bem mais baixo. Então está muito vantajoso deixar o dinheiro parado no Brasil, alocado em algum título que renda juros, pessoal, porque tá muito legal e isso faz com que muitas pessoas troquem dólares por reais, troquem outras moedas por reais, faz com que o real se aprecie. Outro fator também, pessoal, é que muitas empresas brasileiras, tá, que são exportadoras ou que têm algum caixa lá fora, às vezes elas estavam mantendo esse dinheiro lá desde o início da pandemia ou resolveram manter esse dinheiro lá fora porque o dólar estava alto, mas com esse aumento da taxa de juros, pessoal, começa a valer a pena deixar o dinheiro no Brasil. Então eles trazem esse dinheiro para o Brasil, aumentando a demanda por reais e fazendo aí com que o real se valorize frente a outras moedas. O segundo fator que contribuiu diretamente para a valorização do real no mundo foi a rotação de carteiras, pessoal. Lá em fevereiro, janeiro, muitos bancos famosos e casas de análises aí do mundo estavam recomendando investir na Bolsa Brasileira. Por exemplo, o Bank of America estava dizendo, compre Bolsa no Brasil e venda no México. Bem, pessoal, por que esses bancos, essas casas de análises, esses fundos estavam olhando para o Brasil? Simples, pessoal. O Brasil, ele está esquecido há um bom tempo em termos aí de mercado. Então, se você olhar as bolsas, por exemplo, dos Estados Unidos, você consegue ver que elas tiveram uma ótima performance nos últimos anos. Indo aqui para o gráfico do SP500, pessoal, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, a gente vê aí que praticamente nos últimos 10 anos, desde 2010 por ali, a bolsa americana ela vem subindo sem parar, tá? Desde que ocorreu a crise lá em 2008, né? A bolsa americana está subindo aí e só teve uma grande correção de fato aí durante o evento da Covid-19 em 2020. Mas se a gente olhar, a gente vê que está subindo. E qual que é o problema disso, pessoal? Quando um ativo já subiu muito, muitas pessoas começam a olhar e falar, olha, esse ativo está caro. Né? E no caso das bolsas americanas, os múltiplos que os analistas fundamentalistas olham para ver se as empresas estão caras ou estão baratas, eles estão altos. Né? Então o que eles fazem? Começam a sair de bolsas americanas e procurar aí barganhas no mundo. E onde que o Brasil entra nisso, pessoal? Aqui temos o gráfico mensal do Ibovespa em dólar, pessoal. E o que a gente vê nesse gráfico aqui que vem desde 2010? Aqui começa em 2010 e até o momento. Naquela época, pessoal, por volta de 2010, 2011, o Ibovespa valia em torno de 43 mil pontos em dólar. Hoje em dia está valendo em torno de 25 mil, pessoal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, o Ibovespa está barato em dólares e muitos investidores estrangeiros que estão procurando barganhas no mundo, eles vão procurar aquelas bolsas que estão esquecidas. No caso, você tem outras bolsas que serviriam aí como alternativa, que são o caso aí de bolsas da Índia, né? Principalmente esses investidores que buscam países emergentes. Só que a maioria dos países emergentes aí, eles estão com algum problema no momento, principalmente China, a Índia, né? A Índia porque já está caro, a China porque está se envolvendo de alguma forma com a Rússia, né? Dá alguns pronunciamentos aí de apoio à Rússia na situação da Ucrânia, e isso aí faz com que os investidores comecem a ficar com medo
né, de colocar dinheiro na China. Muito dinheiro saiu da China nos últimos tempos, pessoal. Ou seja, para complementar esse cenário de rotação de carteiras, onde as bolsas americanas estão caras, né? Aquela outra reportagem que eu mostrei, a bolsa mexicana, que está muito vinculada aos Estados Unidos, tá, pessoal? A economia do México é muito vinculada aos Estados Unidos. Você olha, pessoal, para aqueles países lá da América do Norte estão caros. Você olha para a China está tendo problema aí de lockdowns no momento e os investidores estão com medo dela sofrer algum tipo de sanção com problema na Ucrânia. Então, pessoal, para complementar esse cenário que a gente está tendo de investidores aí saindo dos Estados Unidos, México, que são países aí que estão com bolsas relativamente esticadas, né? México está muito associado aos Estados Unidos, a economia mexicana e as bolsas também. A gente ainda tem o cenário de que o Brasil se tornou o refúgio geopolítico aí no mundo, pessoal. O Brasil, a gente sabe que ele é um país com problemas aí, tanto econômicos, problemas de dívida pública, mas nesse momento, pessoal, ele é o menos pior, tá? Porque muitos investidores estão fugindo de outros países emergentes também, como é o caso da Rússia, que praticamente não tem como mais investir lá, porque ela foi desligada do sistema financeiro internacional. E também, pessoal, a China. A China, durante o início da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, deu aí algumas declarações de apoio à Rússia, e isso faz com que muitos investidores estrangeiros fiquem com medo de alocar dinheiro na China e acabem tirando esse dinheiro da China, e esse dinheiro que eles aplicavam em países emergentes, eles começam a olhar outras alternativas. E no caso, pessoal, no mundo hoje não tem muitas alternativas além de países da América Latina. Por que isso, pessoal? Porque os países da América Latina, comparado aí com esses outros países emergentes que existem no mundo, no caso China, Rússia, país do leste europeu, é uma região que ela está longe de toda aquela confusão que está acontecendo na Ucrânia e na Europa, pessoal. Então é uma região aí onde é mais seguro. A chance de um investidor colocar dinheiro em algum país da América Latina que vai sofrer uma sanção por causa da questão da Ucrânia é pequena, tá? E também muitos desses países da América Latina acabam aí sendo refúgio geopolítico e também são países produtores de commodities, pessoal. A gente está tendo a inflação não só no Brasil, tá? Essa inflação que a gente vem vendo desde 2020, ela é mundial. E países que produzem commodities, que são produtos básicos, né, como soja, minério de ferro, petróleo, que é o caso de muitos países da América Latina. A pauta exportadora da maior parte dos países da América Latina está ligada a esses tipos de produtos. Isso faz com que a moeda desses países se valorizem, porque os produtos que eles estão exportando estão se valorizando. Tá? Isso também atrai muito dinheiro para esses países da América Latina e também para o Brasil. E, pessoal, isso acaba que beneficia o nosso real, a moeda brasileira. Todos esses três fatores, o fato de o Brasil ter uma taxa de juros extremamente alta para conter a inflação, o fato de o Brasil estar sendo aí bem visto nesse processo de rotação de carteiras, os investidores estão tirando de outros países, buscando alternativas mais baratas e acham no Brasil aí uma bolsa relativamente barata. E também, pessoal, esse fator de o Brasil estar sendo um refúgio geopolítico, tá? A América Latina, em geral, é um refúgio geopolítico nesse momento. Isso faz com que venha muito dinheiro para essa região. Tainan, isso vai continuar? Existe algum fator que pode fazer com que esse processo de América Latina está se valorizando, moedas latino-americanas, inclusive o real está se valorizando, continue ou acabe? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar aqui, pessoal, que eu não sou muito fã de análise gráfica no real contra o dólar, tá? Para analisar dólar contra o real, porque eu acho que a análise gráfica por aqui engana muito, tá? Mas, pessoal, a gente consegue ver aqui no gráfico do real contra o dólar uma possível bandeira de baixa, né, pessoal? Isso aí nos permite projetar graficamente um alvo aí para o real contra o dólar. Aliás, o dólar contra o real, né? Se a gente projetar para baixo essa bandeira de baixa que aparece aqui no gráfico do real contra o dólar, pessoal, a gente tem um alvo ali que estaria na região dos 4,40, tá? Mas isso aqui é um alvo gráfico, viu, pessoal? Então, o gráfico aí estaria dizendo que seria possível que o real se valorizasse mais e um dólar valesse R$ 4,40 aproximadamente. E, Tainan, fatores geopolíticos que podem impactar. Um desses fatores, pessoal, é a redução do balanço do Banco Central nos Estados Unidos e o aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Basicamente, pessoal, esse aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos, esse aperto monetário, ele vai ter um efeito semelhante ao efeito
que está ocorrendo no Brasil, né, com o aumento da taxa de juros. Se você aumenta a taxa de juros no Brasil, você está tornando a moeda, o real, mais escassa, né? E se você torna o real mais escasso, ele tende a se valorizar, porque as pessoas vão preferir deixar o dinheiro guardado no banco aplicado. O dinheiro, ele fica, você tem menos dinheiro circulando na economia. O Banco Central dos Estados Unidos, para conter a inflação, o processo inflacionário que vem desde 2020 no mundo e também lá nos Estados Unidos, provavelmente vai fazer isso. Já começou a subir os juros nos Estados Unidos em março. Essa subida de juros tende a se acelerar a partir de maio de 2022. E, pessoal, isso aí vai fazer com que o dólar comece a ficar mais escasso no mundo como um todo. Também tem a redução do balanço do Banco Central dos Estados Unidos, que contribui ainda mais para a escassez de dólares no mundo, né, pessoal? Então, o Banco Central dos Estados Unidos, ele pretende valorizar o dólar. O que a gente está tendo no momento, pessoal, é o Banco Central do Brasil fazendo de tudo para valorizar o real, o contexto mundial ajudando o Brasil, o real, e também você tem o Banco Central dos Estados Unidos, que ainda não começou a subir de forma mais forte a taxa de juros e aumentar o aperto monetário. À medida que eles aumentarem o aperto monetário, pessoal, não vai ser só o Brasil diminuindo a liquidez, fazendo com que sua moeda fique mais escassa. Vai ser os Estados Unidos fazendo isso. Então a gente pode ver nesse contexto, o dólar começando a se fortalecer frente às outras moedas, e isso aí pode fazer com que ele se fortaleça frente ao real, pessoal. Então é algo para ficar atento, é algo que pode impactar diretamente também a cotação do dólar aqui no Brasil. Bem, pessoal, hora de comprar, de vender o dólar. O que fazer, né? O dólar abaixo de R$5, será que ele nunca mais volta acima de 5? Bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que ressaltar, tá? A tendência do real frente ao dólar, desde que o real foi criado, é se desvalorizar, pessoal. Isso aqui é o real lá em 1995, quando começou o Plano Real. Um real valia mais do que $1, pessoal. Você comprava $1 com 80 e poucos centavos de reais, tá? Hoje em dia você precisa de R$4,69 para comprar $1. Isso mostra, pessoal, que a tendência do real frente ao dólar é se desvalorizar. O dólar tende a sempre estar se valorizando frente ao real, tá? Então, meus caros, eu penso que se você nunca dolarizou o seu patrimônio, talvez seja a hora de você começar a estudar formas de dolarizar, tá? Eu, particularmente, não acho interessante você comprar tudo em um único ponto. Se você quer ter uma parte do seu patrimônio dolarizada, isso aí, o quanto você vai dolarizar depende aí do que você quer fazer, tá? Mas eu penso que um momento, a partir de agora, seria o momento de você começar a fazer compras fracionadas. Se você compra em um único momento, o que acontece? Você pode comprar agora em R$4,69, ele cai lá para R$4,40, você fala, velho, eu vou vender, eu tô com medo disso cair mais, e aí você acaba ficando no prejuízo. Agora, se você divide o dinheiro que você quer ter dolarizado, a parcela do seu patrimônio que você quer ter dolarizado, em frações e vai comprando uma fração ao final de cada mês, você vai estar sempre comprando e vai estar aproveitando as quedas, e se subir, você já vai ter comprado antes e vai ter valorizado. Então, essa é na minha visão, a minha melhor, na minha visão, é uma das melhores formas aí de estar dolarizando o patrimônio. E, pessoal, penso que estar dolarizado não é ser agressivo. É você se proteger, porque a gente já viu o que aconteceu aí durante o início da pandemia aqui no Brasil. O dólar, ele disparou aqui no Brasil. Tainan, mas eu comprei lá em 5,80, 5,70 quando bateu. Eu comprei na máxima, o que eu faço agora? Bem, primeiramente eu penso que se você não precisa desse dinheiro agora, talvez não tenha por que você vender, tá? A gente ainda vai ver eleição aqui no Brasil, a gente vai ver muitos eventos acontecerem aí nos próximos meses. Os Estados Unidos vão começar a diminuir a quantidade de dólares em circulação no mundo, aumentando a taxa de juros, reduzindo o balanço do Banco Central deles. E se você vender agora no desespero porque caiu, talvez você venda no momento que não seja o melhor, talvez você se arrependa depois. Se você está querendo começar a dolarizar, meus caros, pensem, tá? Porque vale a pena. E uma coisa, pessoal, que vocês devem ter em mente, dolarizar não é especular em cima da alta do dólar, da queda. Dolarizar é você ter uma parte do seu patrimônio como forma de proteção, tá? E eu penso que talvez essa queda que aconteceu recentemente seja aí uma oportunidade para quem quer começar a dolarizar o patrimônio, beleza? Bem, pessoal, no mais, eu desejo a vocês aí um ótimo sábado, um bom final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!